vamos para a nossa 12ª aula de astrologia do curso Não Seja um Desastrado. E hoje nós vamos falar sobre a Quiron, que é a ferida da alma, e o xamã, e também a Quiron nos signos. Então, existem vários mitos para representar Quiron, e eu vou contar aqui o que mais faz sentido para mim, para que você entenda o que é a representação deste asteroide no nosso mapa e também na nossa vida, obviamente, né? Então, Quiron, ele era um ótimo guerreiro, ele era o melhor dos melhores guerreiros. E em algum momento ele viu o irmão dele ferido na guerra, mas muito ferido mesmo, né? E aí, como ele conhecia os deuses, por ser o melhor dos melhores guerreiros, ele pediu para Zeus, ele fez um acordo com Zeus, que é o deus, né, do Olimpo, para que curasse o irmão dele, para que salvasse o irmão dele daquele sofrimento, porque ele não conseguiria ser um bom guerreiro com aquela dor de perder o irmão para uma batalha, né? E Zeus disse assim, sim, eu posso curar o seu irmão, mas essa ferida ela vai para você. E como você já tem o direito de ser um imortal, essa ferida ela nunca vai curar. Então, Quiron pensou e ele disse, tudo bem, eu aceito, eu faço tudo pelo meu irmão. E o irmão dele, que não tinha o direito de ser um deus, ficou curado, né? E Quiron ficou com aquela ferida que impediu ele de lutar, porque era uma ferida que nunca curava. E ali ele também começou a ficar triste, porque ele perdeu a qualidade, aquilo que ele fazia de melhor. Mas ele começou também a querer se reerguer para poder viver junto com esse irmão dele. E aí ele decidiu que ele ia começar a ensinar pessoas, ensinar guerreiros as técnicas, as habilidades, as experiências dele. Ele se tornou um professor dos guerreiros, dos deuses, e ali sim ele descobriu a sua melhor virtude, porque ali não era só ele sendo o melhor, ele conseguia capacitar muitos a ser o melhor dos melhores guerreiros. Então, Quiron fala sobre isso no nosso mapa, uma ferida que parece que nunca cura dentro de nós, porque ela é muito antiga, é como se fosse uma ferida da nossa alma, mas que quando a gente decide buscar sempre cuidar um pouquinho, curar um pouquinho aquela ferida, naquele momento a gente se torna cura para o mundo e a gente descobre verdadeiras virtudes e talentos que nós não imaginávamos ter. Então, Quiron esse é um mito, né, para que a gente possa entender um pouquinho melhor, mas ele é um ponto muito bonito e muito curador dentro do nosso mapa, é o nosso xamã mesmo. E quem tem Quiron no signo de Áries, né, vão ser pessoas que vão ter uma ferida na própria personalidade e que precisam muito curar a sua força de iniciativa e as restrições que tem na forma como se apresenta ao mundo. Tem que trazer à tona as qualidades e as virtudes do guerreiro, mas aquele guerreiro da luz, não aquele guerreiro agressivo, sombrio, que passa por cima do outro. Quem tem Quiron em Touro vai ter uma ferida, muitas vezes com a segurança e com a própria autoestima, ou com o corpo, a alimentação, a nutrição. Então, muitas vezes pode ser que essa pessoa tenha compulsão alimentar, né? Porque ela está tentando preencher algum vazio que existe lá no fundo da alma dela. Pode ser que essa pessoa ela tenha muita dificuldade em entrar em contato com o corpo e com as sensações. Pode ter uma ferida de escassez. Aí vai depender em que casa também ela tá no mapa astrológico, né? Mas é uma pessoa que precisa aprender a se conectar melhor com a abundância
e com os prazeres na sua vida. Uma pessoa que tem Quiron em Gêmeos, ela pode ter ferida com irmãos, ela pode ser o irmão mais velho, que depois teve outros irmãos, né, e perdeu esse espaço, ou ela pode ter ferida com a comunicação também, ou até mesmo com a própria inteligência. Então, quem tem Quiron em Gêmeos precisa curar muito a sua comunicação e a forma como compartilha e como entra em contato com o mundo lá fora, ou com os seus relacionamentos também. Quem tem Quiron em Câncer vai ter uma ferida de autoestima, uma ferida que tem relação com a própria mãe, né? Talvez essa pessoa ela não pôde amamentar, talvez essa pessoa ela teve uma desconexão com a mãe, ou a mãe teve algum problema, alguma perda quando essa criança era muito pequenininha. Então ela traz uma carência desse acolhimento, dessa afetividade, que quando ela for buscar mesmo trazer isso à tona e perceber e tentar curar isso, ela provavelmente vai se tornar aquela pessoa que acolhe e que cura outra pessoa através dos seus conselhos, porque normalmente quem tem Quiron em Câncer também é uma alma antiga. Quem tem Quiron em Leão tem uma ferida na infância e essa pessoa ela precisa resgatar tudo que ela deixou de viver quando era pequenininha, porque talvez ela queria ser comportada, ela queria ser bem vista aos olhos do pai, ou quem sabe os pais eram realmente restritivos, exigentes demais, ou ela teve que assumir responsabilidades desde muito cedo. Então essa criança, de alguma forma, ela não pôde brincar tanto, ela não pôde se divertir tanto, ela não pôde criar tanto as coisas novas. E aí, na verdade, ela precisa resgatar essa pureza e essa leveza da infância para que a vida dela também possa ser mais leve e melhor, e ela não seja aquela pessoa birrenta que fica tentando mudar os outros. Quem tem Quiron no signo de Virgem pode ter uma ferida com a saúde, com o corpo ou com a alimentação. Então é uma pessoa que ela vai precisar parar de ser perfeccionista, ela vai precisar deixar de ser controladora, né, por medo de perder, para que ela possa realmente experimentar coisas diferentes na vida dela, sem tanto medo de errar, e assim ela vai curando a própria saúde. Uma pessoa que tem Quiron em Libra, ela vai ter ferida com os relacionamentos. Então ela veio aprender a se relacionar de uma forma mais harmoniosa e equilibrada. E aí, ao invés dela ficar culpando os relacionamentos e as pessoas que se apresentam para ela, ela precisa entender qual é o karma, qual é a ferida que ela traz na alma, que faz com que ela acabe atraindo esse tipo de pessoa para sua vida, porque conforme as leis universais dizem, semelhante atrai semelhante, e a gente não atrai para nossa vida ninguém nem nada por acaso. Uma pessoa que tem Quiron em Escorpião é uma pessoa que pode ter uma ferida com a sexualidade, seja com a escolha mesmo daquilo que ela vai se conectar, ou seja realmente com o prazer sexual. Ela pode talvez ter sido abusada na infância. Então aqui tem questões bem profundas assim que precisam ser analisadas e curadas para que essa pessoa possa ter de volta a sua força de criação, para que ela possa criar coisas que façam com que realmente ela se sinta feliz. Quem tem Quiron em Sagitário são pessoas, às vezes, que têm a ferida de não conseguir identificar qual é o sentido da vida. Então, elas precisam identificar, parar, refletir, afinal, para onde eu vou com isso que eu tô fazendo? Ou, às vezes, são aquelas pessoas também que têm muita dificuldade para conseguir estudar, fazer uma faculdade, né? Ou estudar aquilo que realmente gosta. Então, são feridas antigas que essa pessoa vai precisar curar para que ela possa realmente viver esse aspecto divino. Às vezes também isso pode ser uma ferida com religião. Então aquela pessoa que acha que tem que ir para uma religião, né, ou que segue a religião da família, e muitas vezes isso aprisiona ela, quando ela tem, na verdade, uma visão muito mais universalista e espiritual de que todas as coisas são únicas e se integram. Quem tem Quiron
no signo de Capricórnio vai ter uma ferida com a restrição, com o dinheiro. Provavelmente vai ser uma pessoa que em outras existências viveu muito para o seu trabalho, para sua individualidade, né? E agora ela veio aprender a não ter tanto medo de perder, não ter tanto medo do futuro, a viver bem com os seus relacionamentos. Quem tem Quiron no signo de Aquário vai ser uma pessoa que vai ter ferida com o coletivo. Então, sabe aquela pessoa que sente uma dor porque parece que ela não se encaixa, que ela não faz parte do mundo, que ela queria ser abduzida por ET, ser resgatada daqui, porque ela não se sente pertencente nem à sua família de origem, nem a lugar nenhum. Então, essa pessoa, ela há muito tempo tem restrição, lembra lá do signo oposto, com trazer à tona aquilo que é verdadeiro para ela, com descobrir também aquilo que ela gosta de fazer, porque a partir do momento que ela se permitir fazer o que ela gosta de fazer, ela vai atrair essas pessoas semelhantes e afins e ela vai conseguir sentir essa integração. Também, por último, quem tem Quiron no signo de Peixes tem uma ferida de sacrifício. Então é aquela pessoa que muitas vezes ela é muito empática ou ela absorve muito a dor das outras pessoas, né? E ela acaba se sacrificando muito pelos outros. E com isso ela não consegue muitas vezes respeitar o lugar do outro de sofrimento, de crescimento, de responsável pela própria evolução. Então a pessoa que tem Quiron em Peixes, ela precisa aprender a cuidar mais de si, se conectar mais com a natureza e também ela precisa olhar para as próprias carências ao invés de ficar tentando salvar o outro.